Olá, estamos de volta. A conexão tinha caído, voltamos agora. Nós vamos falar hoje sobre como vendedores e empreendedores podem organizar as suas finanças e alavancar os seus resultados. Eu já tinha feito essa abertura antes, mas como a live travou, eu vou fazer tudo de novo, porque se você estiver chegando agora, se você estiver assistindo esse vídeo gravado, vai ficar chato você não entender. Então, deixa eu só fazer essa pré-lição para você, antes que a gente possa de vez entrar na nossa live, já que a tecnologia resolveu travar e a gente teve que começar de novo. Então, vamos falar então sobre como vendedores e empreendedores podem organizar as suas finanças e alavancar seus resultados. Esse é o tema da live de hoje e se você se identificou, fica aqui comigo até o final que vai ser bem legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fábio Frasson, eu sou palestrante, consultor empresarial com foco em vendas, atendimento e motivação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. Trouxemos um convidado muito especial que é consultor financeiro para nos ajudar aqui. Eu estou sempre aqui para ajudar você a aprimorar o seu trabalho de vendas para alcançar maiores e melhores resultados. Agora, para falar de finanças, seria bacana a gente trazer alguém especialista no assunto, foi isso que eu fiz. Estamos com o Marcos Queiroz, que é consultor financeiro, e ele vai nos ajudar aqui hoje a responder algumas questões. Como vendedores e empreendedores podem organizar as suas finanças para alavancar os seus resultados. Se você estiver assistindo a gente gravado pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram, já aproveita para seguir aqui o nosso conteúdo. Vai ter sempre muito conteúdo bacana para você, que é de vendas, que é de empreendedorismo. Se você estiver acompanhando a gente aqui ao vivo no Instagram, seja muito bem-vindo e toda semana a gente procura trazer conteúdos novos para você. Vamos logo chamar o nosso convidado para a gente já começar com conteúdo muito bacana para a gente poder te ajudar de fato aqui. Marcos, você está por aí? Deixa eu ver se eu consigo já trazer o Marcos para dentro da live aqui com a gente. Vamos lá. Tem aqui o pedido. Vamos ver. Opa! Fala aí, Fabio. E aí, Marcos, tudo bom? Última noite. Tivemos problemas. Boa noite, boa Com a noite. conexão, mas já estamos de volta. Né, você estava comentando até de instabilidade, né, na renda, né? A gente tem uma instabilidade aí na conexão. Instabilidade Faz sempre parte. é bom, né? Essa é a verdade, né? Faz parte, faz parte. Na verdade, eu fiz, acho que aproximadamente umas 110 lives até hoje, e a gente sabe que de vez em quando a tecnologia resolve não jogar ao nosso favor, então a gente tem que saber como lidar com ela. Tem que encerrar a live, começar de novo, mas felizmente estamos aqui de novo e vamos falar sobre um assunto muito bacana, né? Porque esse assunto caberia em qualquer área, e como eu estou sempre aqui falando com vendedores, com empreendedores, entendo que para quem trabalha com vendas esse assunto é muito bacana. Então, achei que seria muito pertinente a gente bater esse papo sobre finanças, já que você entende muito mais desse assunto do que eu, né? Eu estou aqui para falar de vendas, falar de atendimento, e é muito bacana a gente trazer alguém que é especialista na área de finanças. Então, conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, seja ao vivo, seja gravado, quem é o Marcos Queiroz e como que você se transformou aí num consultor financeiro ao longo dessa sua trajetória. Bora lá. Falar rapidamente, né? Espero que eu consiga aí ajudar o pessoal. Mas falando rapidamente, eu sempre trabalhei, né? Eu sou engenheiro de formação, mas sempre trabalhei no mercado financeiro, então trabalhei numa gestora de investimentos, trabalhei numa casa de análise de investimentos. Boa noite, Kelly. Kelly está acompanhando a gente, hein? Trabalhei numa casa de análise de investimentos, mas sempre foi um foco institucional, né? Então, nunca atuava muito diretamente com o cliente ali, né? Com a ponta que eu costumo falar. E sempre tive essa vontade de atuar com pessoas, com empreendedores, mais próximo, né? De uma forma mais de eu ver a diferença ali no dia a dia. E aí eu resolvi fazer essa transição de carreira e atuar como consultor financeiro independente. Desde o começo do ano eu estou atuando, né? Mas no meio do ano que eu realmente parei para fazer full time. Então, basicamente, resumidamente, foi assim que eu parei nesse mundo de consultoria financeira. Bacana, bacana. Eu vejo que a gente sempre tem muita coisa para ensinar, né? Muita coisa para aprender também. Então, depois de alguns anos de experiência, a gente com certeza tem muito para contribuir com as pessoas. E acho bacana que você esteja agora trilhando esse caminho também, porque tem muita gente que tem dificuldade de lidar com dinheiro, não sabe como se organizar, não sabe como investir, não sabe como fazer o dinheiro trabalhar para si.
e aí fica só correndo atrás do próprio rabo, né? Que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Então é muito bacana a gente poder trazer um pouco de informação, um pouco de conteúdo para as pessoas poderem trilhar melhor a sua trajetória aí. Ô Marcos, eu vejo o seguinte, cara, aqui, como eu falo muito de vendas, falo muito para vendedor, para empreendedor, vou fazer umas relações aqui entre os assuntos. Então, por exemplo, quem trabalha com vendas tem sempre uma renda que é oscilante. Tem mês que ganha bem, tem mês que não ganha bem. E aí tem que saber lidar com esses altos e baixos aí, porque senão acaba muitas vezes se perdendo, não consegue pagar as contas, não consegue chegar no final do ano e ter um Natal bacana, não consegue tirar férias, enfim. Essa incerteza acaba fazendo com que muita gente se endivide, né? E às vezes atrase conta, e não consegue realizar os seus objetivos. Para você que está nessa área de finanças, cara, o que você pode falar para essas pessoas, né, para vendedores, empreendedores que têm essa renda que oscila muito, como que eles podem lidar com isso? Olha, o ideal, né, é você mapear, ter bem mapeado qual que é o teu custo de vida, né, primeiramente. Já que a tua entrada é variável, o ideal é você ter bem mapeado como é que é o seu custo de vida. Qual que é a forma mais fácil, assim, por assim dizer, de você mapear, seja com planilha, seja no papel e caneta, é você anotar ali, dividir os seus gastos em 3 categorias, tá? É assim que eu gosto de fazer com os meus clientes. Então, eu divido ali com os gastos fixos, que são o gasto com aluguel, o gasto com condomínio, água, luz, internet, celular, academia, esses gastos que eles podem até ter uma variação de um mês para o outro, né, como uma conta de luz e tudo mais, mas todo mês você tem ali e fica numa faixa aceitável, assim, né? E, e aí você mapeia com quanto que é esse gasto por mês, beleza, anota ali, seja numa planilha, seja no papel. Eu gosto de falar que tem que ser uma coisa bem você tem que fazer um planejamento financeiro de uma forma que funcione para você. Se você não gosta de planilha, você não vai mexer com planilha. Você, não, eu prefiro ali no meu caderninho, então faz um caderninho. É, e aí você anota os teus gastos variáveis. Então, gasto variável geralmente são gastos atrelados ao lazer, né? Então, um restaurante que você vai durante a semana, no final de semana, com seu companheiro, com seus amigos, um cafezinho que você toma durante a semana, o, um cinema, enfim. Geralmente são gastos atrelados ao lazer. Agora, como é que estimar, né, essa despesa? Porque, pô, ali na correria do dia a dia, eu não vou chegar e parar e anotar um gasto com cafezinho, um gasto com, entendeu? Um gasto no restaurante. Não, fica inviável. Então, o que eu recomendo é você pensar de forma semanal. Numa semana normal da sua vida, quanto que você costuma gastar com restaurante, gastar no cinema, gastar com lazer, gastar com essas variáveis, com cafezinho. Faz uma estimativa, né? Então, chuta, putz, eu acho que para passar a semana aí eu passo com R$ 300, com R$ 200, com R$ 400. Faça uma estimativa. Eu até gosto de falar que é uma semanada. Então, pô, se você tivesse que se bancar por uma semana aí, quanto você deveria gastar, né? Tirando esses gastos fixos e tal. R$ 300. Então, beleza, estima isso. E aí você multiplica ali por 4. Eu gosto de ser um pouquinho mais conservador, então acabo multiplicando por 4,5, né? Porque tem mês que vai ter 5 semanas, tem mês que vai ter 4. Então, eu gosto de multiplicar por 4,5 e deixo esse valorzinho anotado aí. E aí os gastos que geralmente o que eu vejo muito acontecer são os gastos com cartão, né? Porque a pessoa chega, pô, mas e os gastos com cartão? E a fatura do cartão, onde que vai? Na verdade, a fatura do cartão não é um gasto, né? É um meio de pagamento, é uma forma de pagamento. O que está ali dentro é que é a tua despesa. E aí, geralmente, as despesas do cartão entram esses variáveis também, mas entram as parcelas. Então, a parcela geralmente é o quê? É a compra ali de um tênis, de um sapato, de uma roupa, de tudo aquilo que itens de consumo no geral, né? E esses gastos são os que eu costumo falar que são os gastos sazonais. Então, são os gastos que a gente tem com certa periodicidade, mas não tem todo mês, não é um gasto fixo.
Então, é o que eu falei, presentes, né? Então, tem mês que você dá presente, tem mês, esse mês particularmente, né? Geralmente, a caixinha área você dá presente para mãe, para pai, para neto, filho, enfim, até para periquito, né? Hoje em dia, você dá presente para cachorro. Os pais E, de pet, né? então, então, os gastos sazonais. E aí, como esses sazonais, eles são assim, não tem essa periodicidade definida, eu gosto de fazer uma estimativa anual. Então, para pensar, por exemplo, por que a gente faz anual, né? Até impostos, no geral, são sazonais, né? IPVA, manutenção de carro, revisão de carro, que não é todo mês que você faz. Uhum. Então, essas despesas que você sabe que você vai ter, mas que você acaba nos planejando. Então, são sazonais. Então, peço para estimar, né? Fazer uma estimativa ali anual. Então, eu gasto com presente, sei lá, R$ 500, R$ 1.000, R$ 600. Com roupa, eu compro roupa a cada 3 meses para mim, e geralmente eu gasto 200, R$ 100, 150. Então, fazer essa estimativa, sabe, listar, dentista, é uma coisa que o pessoal sempre esquece, vai de 6 em 6 meses, mas esquece. Então, pô, cada vez que você vai gastar quanto? R$ 300, 350. Então, fazer essa estimativa ali dos gastos sazonais, e aí você faz por ano, né? E divide por 12. Aí, a partir disso, você vai ter ali, você somando, né, o valor mensal, você vai ter o teu custo de vida, certo? Aí, o custo de vida ainda, para ser um pouquinho mais conservador, eu gosto de colocar uma margenzinha aí, 10, 15%. Então, você pega ali, deu, sei lá, R$ 5.000, multiplica ali por 10%, vai dar R$ 5.500 o teu custo de vida com essa margem de imprevisto. E aí, voltando, né, para a parte agora, isso é para você listar bem, né, as suas despesas e ter bem mapeado. E aí agora, pô, mas ó, deu aqui que o meu custo de vida é R$ 5.000, R$ 5.500, mas meu faturamento no mês ruim não chega nisso, né? O meu salário no mês ruim não chega nisso, chega, sei lá, 4.500. Mas no mês bom, em compensação, eu consigo tirar 8, 7 mil. Então, o que eu gosto de fazer, né? Pega uma estimativa ali, então pega o histórico de que você tem, né, de salário dessa parte variável e pega o mínimo. Veja quanto que o mínimo ali é em relação ao seu custo de vida, e aí você vai sempre tentar ajustar o seu custo de vida a esse mínimo, mas, eventualmente, se não der, então você vai formando uma reserva com os meses que for bom. Então, no mês que foi bom, 7 mil, então você pega essa diferença, né, do teu custo de vida, já guarda numa reserva ali e vai formando uma reserva que é diferente. Aqui eu gosto de fazer uma reserva diferente do que a reserva de emergência. Essa reserva seria uma reserva de, vamos dizer, de complementaridade de renda. Então, no mês que você sabe que teve um mês pior ali, você vai nessa reserva e vai tirar lá, sei lá, se foi 4 mil, o meu custo de vida é 5.500, você vai tirar 1.500 dessa reserva. E É quase um aí, capital de giro. oi? É quase que um capital de giro. Quase com um capital de giro. Mas é para ser acessível mesmo, sabe? Porque é para você não ter pena, vamos dizer assim, de retirar, porque você sabe que esse dinheiro está destinado para isso. Entendeu? Porque o que acontece, às vezes, a pessoa vai criando ali a reserva de emergência dela, né? E aí ela fica com pena de mexer na reserva de emergência. E, assim, Verdade. é bom, porque a reserva de emergência é aquela reserva que a gente não quer mexer de fato, né? No final, essa é a verdade. Mas, eventualmente, a gente precisa. Então, essa reserva de complementaridade de renda, ela é para ser mais acessível mesmo. E aí você vai. Aí, no quanto que vai ser essa reserva, aí vai ser muito particular. Quantos meses que você. No teu histórico, quantos meses que você teve de faturamento abaixo aí do teu custo de vida seguidos, por exemplo? Pô, no máximo 2, não passa de 2. Então, faz essa estimativa, sabe? Não é para ser uma coisa super gorda, é para ser uma coisa bem, bem alinhada, mas você vai tendo que ir refinando, né, ao longo do tempo, né? É super dinâmico, né? Eu falo que o planejamento financeiro, no geral, ele tem que seguir esse dinamismo da vida. Então, a gente tem que estar sempre olhando ali, né? Mas eu acho que para lidar com essa questão da instabilidade na renda,
o ideal seria isso, você mapear ali o teu custo de vida, e aí você, né, ir tirando sempre essa entrada. Então, meu custo de vida é 5.500, então eu vou usar 5.500 durante o mês, independente se eu tirei 7, 8 mil, né? E aí você vai formando essa reservinha aí, e nos meses que forem melhor, você vai destinando para outros projetos seus também. Uma curiosidade com relação a isso que você tava falando aí. Quando você fala de mapear, né, de anotar as despesas e tal, eu vejo assim, já há algum tempo que eu acompanho algumas pessoas da área financeira, e há um tempo atrás, alguns consultores financeiros, eles falavam muito sobre você registrar detalhe por detalhe do que você gasta no dia a dia. E eu me lembro que por muitos anos eu andava com um caderninho, daqueles que você compra em papelaria, eu andava com um caderninho daquele, na época que existia pochete, por exemplo, eu andava com um caderninho daquele na pochete, e eu anotava tudo mesmo, assim, centavo por centavo. Aí depois eu perdi um pouco do hábito de anotar com tanta precisão, mas eu continuei anotando todas as despesas e tal, e era isso que a gente via os consultores indicarem. Você precisa saber exatamente para onde o dinheiro está indo e tal. Só que hoje a gente vê esses mesmos consultores, muitas vezes, já falando, olha, você precisa mapear quando você vai fazer um levantamento, quando você vai estimar o seu custo de vida. Mas dali para diante, você não precisa se prender a tanto detalhe no dia a dia. Qual que é a tua visão a respeito disso? Assim? Depois de feito esse primeiro mapeamento, você continuaria controlando no detalhe ou você entende que aí daí para frente é mais para não deixar que as despesas atrasem, assim, controlar despesas que têm data para vencer? Como é que você pensa sobre isso? Eu sou mais da segunda visão, né? Essa abordagem que você comentou é de uma finanças que a gente costuma comentar que é mais tradicional, né? Aquela abordagem mais tradicional. Então, que no final do dia, ela não conversa muito com a realidade da maioria dos brasileiros, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, pô, quem na correria ali do dia a dia consegue parar para anotar? Você conseguiu fazer por um tempo, mas depois de um tempo fica insustentável. E aí aí a pessoa acaba entrando num looping ali de, putz, não consegui anotar, ela se culpa por não ter conseguido anotar, só que na verdade não vai fazer muita diferença para ela. Salvo situações que ela gasta, sei lá, R$ 1.000 com café por semana, aí tudo bem, aí tem que anotar, mas se não, que eu acredito que seja difícil, não faz muito sentido, né? Então, por isso que eu até gosto de falar que o ideal é você mapear ali as tuas despesas variáveis em forma de semana, porque aí você faz um acompanhamento com o teu próprio saldo bancário ou com a fatura de cartão, caso a pessoa queira utilizar o cartão de crédito. Mas eu sugiro que todo mundo que esteja vendo aqui a live é, faça esse teste. Mapeia esse teu custo variável ali na semana e coloque esse valor. Então, eu acho que vai ser R$ 300. Coloque esse valor numa conta bancária para você passar o mês. Então, multiplica aí por 4,5, né? Que nem eu falei, vai dar mais ou menos, vai dar um pouquinho mais de R$ 1.200, né? E aí coloca na tua conta e você sabe, por exemplo, hoje é domingo. Eu coloquei lá os R$ 6.200 no domingo, então domingo que vem eu vou ter que estar com R$ 900 na conta. No outro, 600, no outro 300. E aí faz esse controle, aí você não precisa saber onde que você está gastando, né? Mas você tem só o saldo da tua conta como um balizador ali, se você sabe se você está gastando dentro daquilo que você estimou ou fora. Quando você chegar no domingo, tu colocou 1.200, chegar na terça-feira já está com 950, você sabe que você deu uma acelerada nos seus gastos ali. Ou você estimou errado, ou foi uma coisa típica também. Mas faz esse acompanhamento durante algumas semanas. E aí você vai ver se você fez uma estimativa boa, e você vai ter um controle super simples, que é o próprio saldo da conta bancária. Não precisa ficar anotando, porque é variável, entendeu? É isso, é para você realmente gastar esse dinheiro, que é com a coisa do dia a dia ali, enfim, com as N coisas que podem acontecer ali no dia a dia. Mas esse é um teste que eu costumo fazer com todos os clientes e realmente a pessoa se adapta, porque é super simples, né? Você pode fazer isso para quem gosta de usar cartão de crédito. Eu sou uma pessoa que eu já
eu já gosto de cortar o uso do cartão de crédito. Mas para quem gosta, pode fazer esse acompanhamento pela fatura também, entendeu? Então, eu estimei 300. No começo da semana já estava R$ 1.000, porque tem parcela e tudo mais. Então, na semana que vem tem que estar 1.300, né? Então, eu vou fazer esse tipo de controle aí acompanha por algumas semanas e vê se você estimou legal, entendeu? É uma forma aí de você acompanhar sem precisar anotar. Eu não sou a favor de anotar. A partir do momento que essa semanada, né, ficou bem estimada, tá ótimo. Você pode seguir ali, então você sabe que você tem, eu gasto 350, R$ 300, 400 toda semana, é isso. E É vai, mais e para vai você tudo. entender como é a sua rotina, mapear isso, e Exato. dali para frente, a não ser que aconteça alguma coisa extra, você vai viver dentro dessa sua média, né? Isso, exatamente. A Você ideia falou é agora, você entender qual que é o teu custo de vida ali, de forma que você viva a forma que você quer, né? Então, sem você, como é que se fala isso? Mas sem também frugalidade, né? Mais isso, assim. tá dando uma cortada na tua conexão agora, nos últimos 10 segundos aí. Nos últimos. A ideia, que eu comentei foi que a ideia é fazer esse acompanhamento, né? E você definir uma coisa ali que seja de fato próximo do teu custo de vida, que Uhum. seja para se viver bem, né? Então, não que não estourando o teu orçamento, obviamente, mas Uhum. também não deixando, não abrindo mão de coisas que são importantes para você. Porque às vezes Você falou agora há pouco o a cafezinho ali no meio da respeito. semana é importante, né? E tudo bem. Você citou agora há pouco o termo reserva de emergência. E aí, de repente, me ocorreu assim que a maior parte das pessoas deve ter noção do que é isso. Mas só para a gente alinhar, né? Vai que tem alguém que não está familiarizado com o termo, só dá um geralzinho aí do que seria a reserva de emergência, para o pessoal que está sintonizado aqui na mesmo nível, e a gente seguir para diante depois. Bora. A reserva de emergência é uma reserva que você tem ali para, justamente pelo que a gente fala, para emergências, para imprevistos que possam acontecer, sejam imprevistos da ordem de saúde, então, um procedimento de saúde que você teve que fazer de última hora, que não estava esperado no teu orçamento, enfim. Bom, tem N coisas para essas emergências que a gente não sabe o que vai ser, essa é a verdade. Então, a gente basicamente costuma estimar de acordo com. Bom, eu estimo de acordo com várias coisas, né? Então, a estabilidade do emprego da pessoa, né? A estabilidade da própria renda, né? Então, o ideal é que, por exemplo, para quem tem uma renda variável, é ter uma reserva de emergência um pouquinho mais gordinha. Para quem tem filhos, por exemplo, que imprevistos podem acontecer a todo momento, também o legal é você ter uma reserva de emergência mais gorda, então, né? Então, sempre pegando ali como base o teu. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que gosta de ter como base a sua reserva de emergência o salário, né? Então, eu tiro 5 mil por mês. Então, eu vou ter uma reserva de emergência aqui de 3 meses o meu salário. E tem pessoas que preferem, não, pelo meu custo de vida mensal ali, tá ok. Então, faz ali pelo custo de vida mensal. 3 meses, 6 meses, aí varia de acordo com essas situações, né, que eu comentei. Então, estabilidade de renda, tem filhos ou não, qual a estrutura de custo. Então, tem várias coisas ali que a gente usa para estimar o que é uma reserva de emergência ideal. Uhum. Eu vejo algumas pessoas da área financeira fazendo uma relação assim, e depois você me diz se você concorda. De que as pessoas que têm uma renda que é fixa, né? O cara é CLT, tem um salário fixo, tem uma renda um pouco mais controlada, eles olham para mais ou menos um cenário ali em torno de 3 a 6 meses né, da renda mensal para montar uma reserva de emergência. E quem tem uma renda mais variável, né, que não é, de repente, não é CLT ou que não tem um salário fixo, de pensar num universo aí que vai de 6 meses
a 12 meses, ou seja, você juntar esse dinheiro e para que ele fique acessível para você em caso de necessidade. Você acha que faz sentido isso para você ou você tem outro olhar? É super comum esses parâmetros, só que ao mesmo tempo você tem que entender a situação individual de cada um. Porque tem gente que às vezes não vai se sentir segura com só 6 meses, mesmo tendo uma estabilidade de renda. Já tive clientes que falam, não, eu vou me sentir seguro, mesmo tendo uma estabilidade de renda, ganhando bem, só quando eu tiver 12 meses da minha renda. Então é assim, você tem que não tem uma fórmula, né, que encaixa em todo mundo. Você vai ter que Uhum. entender a situação de cada um. Mas da mesma forma que tem pessoas que falam, não, 3 meses para mim tá ok. Então vai variar de pessoa para pessoa. Mas é super comum a gente ter esses dois parâmetros aí que você comentou, sim. Aham. Outra coisa que eu vejo, cara, é que assim, o brasileiro ele não tem ainda uma cultura de investir, né? Quem tem ainda alguma coisa vai lá e coloca dinheiro na poupança, por exemplo, que mal cobre a inflação, né? E acaba muitas vezes perdendo dinheiro ao longo do tempo. São poucos os brasileiros que têm essa cultura já de reservar, além da reserva de emergência, fazer o investimento no sentido de trazer, de ter rendimento, né? De ter retorno com isso. Tem gente que tem essa consciência, mas não sabe por onde começar. Uhum. Então, que dica você daria para essas pessoas assim, que querem começar a investir, mesmo que seja com pouco dinheiro, para poder ir aprendendo, ou porque não tem mesmo condição de dispor de muita grana para começar? Que dica você daria assim? Por onde a pessoa começa? Bom, inclusive que você comentou da poupança, né? Saiu até um relatório falando que a maior parte dos brasileiros investe mais em poupança mesmo. Se não me engano, 43% dos brasileiros, alguma coisa assim. E Não a lembro ao inflação certo. está maior do que o rendimento da poupança, né? Ou seja, a pessoa É, está perdendo já, dinheiro lá, né? já há um tempinho já, isso é verdade. Mas o primeiro passo, assim, é você ter bem claro quais são os teus objetivos. Porque investir só por investir acaba se tornando algo sem sentido, sabe? Então é importante você ter clareza ali do que são seus objetivos. Ah, eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos, quero comprar um carro daqui a 2 anos, quero me planejar já para se aposentar com 60 anos e quero me aposentar com um padrão de vida legal, tal. Então quero ter o objetivo de ter a reserva, de formar minha reserva de emergência. Então, essa é a primeira coisa. Para mim, é super básico é você ter mapeado quais são os seus objetivos. Porque aí você começa a colocar, a dar nome ali para a coisa. Então, você sabe, eu tenho que juntar 50 mil para comprar um carro. Em 2 anos, eu tenho que fazer essa poupança mensal. Então, antes de você querer partir para o mundo dos investimentos em si, é você ter essa clareza de quais são os teus objetivos, porque aí, a partir disso, você vai conseguir saber para qual caminho você segue, porque aí você já entra ali na questão de investimentos de curto prazo, investimentos de médio prazo, investimentos de longo prazo. Então, eu sempre gosto de pensar os investimentos como, pode até pensar como um bolo, né? Uma camada assim que você vai fazendo de acordo com os teus objetivos. Então, se você tem mais objetivos de curto prazo, então você tem que ter a primeira camada ali do bolo de mais liquidez. E aí, investimentos com liquidez, geralmente, é um tesouro direto, um CDB, mas enfim, aí a gente aqui pode entrar numa sopa de letrinhas incansável. Mas, no geral, o que é preciso para começar tenha bem definido os seus objetivos. E também tenha consciência de que você não precisa ter R$ 1.000, R$ 10.000 para começar a investir. Com R$ 50 você já consegue investir num título, num investimento para a tua aposentadoria, entendeu? Para um investimento de longo prazo, daqui a 10 anos, 15 anos, com R$ 30 você já consegue fazer isso. Então você não precisa ter, ter muita grana, né? Que isso acaba sendo uma crença aí de várias pessoas. Mas para mim o principal mesmo é ter os objetivos bem claros assim na cabeça e a partir disso você entender para qual caminho você pode seguir ali, né? Então qual tipo de investimento você vai
você vai procurar e tudo mais. Mas para quem tenha interesse, né, em, pô, qual que é o primeiro passo mais básico, assim, depois disso, é aprender um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto. Tesouro Direto são os títulos de renda fixa do governo, basicamente. É o investimento mais seguro, do ponto de vista, assim, aqui falando Brasil, né? O investimento mais seguro e investimento que você tem várias características que já consegue, como é que se fala? Já consegue abordar aí os mais diversos objetivos que você tem, né? Então, é, eu iria por aí. Você tem bastante informação, tem um site específico para isso. Então, Uhum. é um bom ponto de partida. Bacana. Então é legal você ter falado de buscar conhecimento, porque assim, vou até mesclar os assuntos agora. Quando eu faço palestras aí na área de vendas, de atendimento, eu costumo dizer que o vendedor ele não tem teto para o quanto ele pode ganhar. Sim. Né? É claro que cada setor, cada segmento é de um jeito, cada empresa de uma forma, mas ele não tem teto, ele vai ganhar o quanto ele conseguir produzir de resultado. Né? Se ele é comissionado, vai ganhar o quanto ele produz de resultado. Então, se não tem teto, a tendência seria que as pessoas buscassem cada vez mais resultados. Só que aí a gente percebe que tem muita gente que já acredita que é muito bom no que faz, não estou dizendo que não seja, mas acredita que é muito bom no que faz, acredita que quando não vende bem, ou é porque o preço está muito caro, ou é porque o chefe é um babaca, ou é porque o governo subiu a taxa de juros, ou é porque a inflação está alta, enfim. Existem N razões que ele aponta que justifica porque que ele não está vendendo tanto quanto ele gostaria de vender. E aí não consegue ganhar também quanto ele poderia ganhar. Só que eu acredito que o resultado que a gente não tem hoje, ele depende muito do conhecimento que a gente ainda não tem. Porque tem muita gente que está ganhando mais que a gente, tem muita gente que está tendo resultados melhores do que a gente, significa que o cara sabe algo que eu não sei. Né? Ele faz algo que eu ainda não aprendi a fazer. E eu acredito que na área financeira é a mesma coisa, né? Tipo assim, se tem gente investindo, se tem gente ganhando dinheiro aqui ou ali, ou não perdendo dinheiro, né? É o caso do povo da poupança, é porque essas pessoas sabem algo que eu não sei. Né? Então, quando você fala de buscar conhecimentos, eu vejo que parte dessa cultura que o brasileiro ainda não tem de investir também faz com que ele não busque o conhecimento, né? Não busque a informação. E para quem quer buscar conhecimento, então, nessa área, o que você indica? Assim, por onde a pessoa pode procurar? Você já falou do site aí do Tesouro Direto. É fácil de encontrar isso no Google? Tem algum outro caminho? Sim, não. A questão do Tesouro Direto, você só clicar, só procurar. Tesouro Direto vai ser, com certeza, o primeiro site que aparece para você. O que eu costumo falar aqui sobre a área de investimentos, né, especificamente. O mercado financeiro, no geral, ele tem suas complexidades. Assim, ele pode ser tão complexo quanto você nem imagina. Mas a verdade é que, a nível ali, para a pessoa física no geral, ele tem vários produtos, várias ferramentas que tornam simples os investimentos. Então, por mais que a gente tenha essa visão de que é complexo investir e tudo mais, hoje em dia você tem acesso a várias ferramentas que deixam que você pode fazer uma carteira de investimento super simples, super simplificada. Então, a minha visão é que, assim, você não trabalha com a área financeira, então eu não sou muito a favor de você ficar perdendo muito o seu tempo em aprender sobre investimentos. Eu acho que você ir para uma coisa de alguém ali te dá um auxílio e tudo mais, faz mais sentido, porque no final, como é que a pessoa ela vai alavancar o resultado dela de fato na profissão dela. O dinheiro, ela vai construir a riqueza dela com a profissão dela. Vai ser assim, muito difícil ela criar a riqueza dela a partir dos investimentos, entendeu? Então, a riqueza dela vai ser ali, ó, eu estou conseguindo gerar mais dinheiro para a empresa que eu trabalho, ou na minha empresa, eu consigo mais dinheiro ali, então é ali que eu tenho que focar o meu esforço, entendeu? Então, eu sou muito a favor da pessoa focar os esforços dela onde ela já sabe, onde ela já conhece, onde ela sabe quais são os caminhos, quais são os atalhos,
e aprender mais ali, e focar ali, se tornar mais especialista, se tornar mais isso, para conseguir gerar mais dinheiro ali do que, de fato, tentar se tornar um especialista na área financeira. Porque, como eu falei, o mercado financeiro pode ser super complexo. Então, às vezes, você acaba focando em uma coisa que, assim, a probabilidade de você ter um retorno super absurdo com os seus investimentos, ela é super baixa. Ela é super baixa. Você tem estudos que mostram, pelo menos no mercado dos Estados Unidos, que 90% dos gestores de fundos de investimento, ou seja, pessoas que estudam 24 horas, porque gente que trabalha no mercado financeiro trabalha quase 24 horas. Então, o cara está ali estudando 24 horas, mergulhado no assunto, e 90% desses caras que fazem isso não conseguem bater o mercado, bater a performance de mercado. Entendeu? Então, assim, qual que é a chance de você, de eu, conseguir, né, estudando por conta própria, ser parte desses 10%? Então, eu sou muito a favor de, cara, vamos jogar no simples, e o simples funciona, e vamos focar no que realmente vai me trazer ali dinheiro, que é a tua profissão, a tua empresa. É isso que vai te tornar, de fato, que tem mais chances de te trazer uma riqueza do que, de fato, os investimentos. Os investimentos, eu costumo falar que eles devem ser, você deve achar uma estratégia que mantenha o teu poder de compra e que te satisfaça os teus objetivos no longo prazo. É Uhum. isso que tem que ser os teus investimentos. E para isso, não precisa fazer coisas complexas. Hoje em dia, você tem vários estudos que mostram isso com super facilidade. Então, mas enfim, o mercado, no geral, ele foi feito de uma forma para parecer complexo para todo mundo e não é, sabe? Assim, ele pode ser, mas no geral ele não precisa ser. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, está perguntando para a gente se um VGBL hoje é bom, né, pensando em aposentadoria privada. O que você responderia para o Jefferson aqui? Eu vou responder o que todo consultor financeiro responde, né? Depende. Porque no final depende muito, Jefferson. Pode ser que um VGBL seja bom de acordo com a sua situação de hoje. Então, eu tenho que entender para que você quer esse VGBL, né? Seria uma aposentadoria privada, né? Mas em quanto tempo você quer se aposentar? Em quanto tempo você começaria a usufruir desse VGBL? Será que não tem outras alternativas melhores? Então, vai depender muito da tua situação específica. Mas falando, né, de previdência privada no geral, não só o VGBL, porque o VGBL é uma modalidade de previdência privada, né? A gente teve um avanço bem grande nos últimos anos da indústria no geral, e há 10 anos atrás, você tinha fundos de previdência muito ruins, assim, fundos que não rendiam quanto uma poupança rendia, por exemplo, sabe? Tipo assim, fundos nesse nível, então que cobra uma taxa de administração para gerir o seu dinheiro, mas que não gerava retorno nenhum. Mas de um tempo para cá, a indústria foi se abrindo e gestoras independentes começaram a entrar, então tem fundo. Hoje em dia a gente tem algumas possibilidades interessantes no mercado de previdência privada. Então pode ser sim um bom investimento pensando em longo prazo, mas teria que entender a sua situação especificamente para eu te dar uma resposta com mais assertividade, mas também não ficar muito em cima do muro aí. Bacana. Bom, Jefferson, se você estiver por aí ainda, se tiver respondido a sua pergunta, você dá um ok aqui pra gente. Se não tiver respondido, você pergunta de novo aqui. A gente está apertando mais, colocando ele na parede. Cara, eu tenho uma palestra que eu dei um nome para essa palestra de Mindset de Vendas e Atendimento. Na verdade, nessa palestra eu falo sobre... O Jefferson está dando um ok para a gente. Nessa palestra eu falo sobre desenvolver uma mentalidade vendedora na equipe, assim, não só da equipe de vendas, né, não só no time de vendas, mas em toda a empresa. Aquela coisa de você entender que todo mundo trabalha para que o resultado aconteça, mesmo que você não faça a venda diretamente. E aí nessa palestra eu costumo dizer que a venda não garante o sucesso. E aí depois eu explico o que eu quero dizer com isso. Então, vou te jogar na fogueira agora.
Porque vamos linkar finanças com a venda aqui nesse sentido. Queria que você me desse a sua opinião sobre essa frase. Assim, quando eu digo que a venda não garante o sucesso, o que você me diz do ponto de vista financeiro? Olha, eu acho que tem muitas coisas atreladas ali à venda, né? Porque venda, no geral, ela é uma... Acho que pode-se dizer que é o início, é o fim de um processo, mas início de outro, né? Então, você fazer uma venda, você tem depois, tem várias coisas depois que você tem que fazer, né? Para, de fato, essa venda se tornar uma coisa de trazer uma recorrência para você, trazer outros clientes para você. Então, acho que, no geral, a venda, ela acaba sendo o fim de um processo, né? Então, aquele processo ali que você foi, prospectou e tudo mais, você vendeu, terminou esse processo, mas começa o outro, né? Como é que você vai atender o seu cliente, como é que você vai fazer para ele ser um cliente fidelizado, para ele ser um potencial de indicar o teu negócio, o teu serviço, o teu produto para os outros. Então, assim, né? Basicamente, é isso assim, que eu tenho para falar. Mas em relação ao financeiro, você tem que sempre buscar formas de trazer de fazer com que uma venda seja algo ali, não seja só uma venda, né? Seja algo que possa te trazer outras fontes de receita, enfim, outras Na verdade, vendas. eu te botei na fogueira aqui, né? Porque eu não combinei isso contigo. Na verdade, assim, uma das coisas que eu costumo mencionar quando eu falo isso, essa frase nem é minha, na verdade, essa é metade de uma frase do Flávio Augusto, deve conhecer o Flávio Augusto, né? Empresário brasileiro de muito sucesso. Ele diz que a venda não garante sucesso, mas que a falta dela garante fracasso. Eu trouxe só metade dela, que era de propósito, inclusive. Ele diz que a venda não garante o sucesso, e a gente explica porque existe uma série de outros fatores, né? Quando a gente olha para a área financeira, por exemplo, você tem questão de custos, você tem questão de saber cuidar de um fluxo de caixa, de ter capital de giro, né? de saber cuidar das finanças do negócio. Então não adianta você só vender se toda a outra parte do negócio não estiver bem gerido, né? Então eu vejo que a área financeira ela é essencial, né? Se as pessoas não entenderem como lidar com o dinheiro, principalmente quando o cara é profissional liberal, muitas vezes, ou quando ele é um gestor de uma empresa, se ele não souber lidar com a área financeira, mesmo ele vendendo, ele pode quebrar. Sim. Né? Então, é uma pegadinha mesmo. Até porque, às vezes, ele tá com um serviço mal precificado. Com um produto é um pouquinho mais difícil, é mais fácil você precificar, né? Porque você tem o preço ali dele, né? O preço de aquisição. E aí, com o serviço, eu acabo vendo muito isso, né? Então, profissional que não consegue, que não sabe precificar o teu serviço. E aí, às vezes, ele está pagando para trabalhar e não sabe, né? Por quê? Porque não parou para sentar, para fazer um planejamento, entender onde quer chegar, o que ele pode fazer, né? Então, você vê muitos psicólogos que não precificam direito o seu serviço, que nem você comentou, né? Profissionais liberais no geral, né? Mas você tem muito essa questão, né, da precificação, né? Então, às vezes ele pode, é o que você falou, né? Então, às vezes ele pode vender ali, mas se também for uma venda que o preço não está de acordo com o que você está entregando de resultado para a pessoa, e não está ali cobrindo pelo menos os teus custos, não você uma hora o negócio cai, né? Então, realmente a venda ali, né? Pensando no que você falou, a gestão financeira depois disso tem vários leques ali, né, para você se abrir e para de fato ter sucesso. Né? Se não souber cuidar da área financeira da empresa, você vai vender, é que nem navio com buraco no casco, né? A água vai continuar entrando. Você pode tirar lá a água e tirando, mas vai sempre aparecer. Cara, tem uma frase que eu uso muito. Na verdade, quase tudo que eu falo, quase tudo que eu escrevo, eu termino usando a mesma frase. Que eu digo, vamos juntos e evoluindo sempre. E eu realmente acredito nisso. Né? Eu realmente acredito que nós não somos autossuficientes. Tem sempre muita coisa para a gente aprender, muita coisa que a gente precisa de outras pessoas para poder saber fazer, ou então para dar suporte para a gente conseguir fazer as coisas mesmo. E tem muita coisa que a gente sabe que a gente tem condição de ajudar as outras pessoas, de contribuir mesmo. Né? E quando eu faço esse trabalho de palestras, de treinamento, né, de consultoria,
O foco é em vendas, o foco é atendimento, o foco é motivação. Só que eu acredito que, assim como esse trabalho que eu faço, o seu trabalho como consultor financeiro, ele vem para essa linha também. Ou seja, as pessoas elas têm sempre muito para aprender, mas elas não vão dar conta sozinhas. Foi o que você disse agora há pouco. Muitas vezes o conhecimento dela maior na área dela é onde ela vai ganhar dinheiro, e a área financeira é onde ela vem para proteger o dinheiro, fazer com que ele renda mais do que a inflação está comendo e possa ajudá-la a, no longo prazo, conquistar os objetivos dela. Então, ela se apoiaria em alguém, como é o caso do consultor financeiro, para ajudá-la nisso, já que ela não é especialista nesse assunto. Então, eu queria que a gente está se encaminhando para o final, que você trouxesse uma visão para a gente de como funciona o seu trabalho como consultor e como a pessoa pode fazer para te contratar se ela estiver precisando de auxílio nesse sentido. Só que antes de você responder isso, acho que tem uma pergunta aqui para nós, deixa eu dar uma olhadinha só. Alguém perguntou algo aqui, deixa eu só ler antes que a gente deixe passar. Alguém disse assim, ó, adoção de indicadores para a parte financeira e vendas são recursos essenciais mesmo para quem inicia como empreendedor? Então, lê de novo aqui. A adoção de indicadores na parte financeira e de vendas são realmente essenciais para quem inicia como empreendedor? Uhum. Vamos responder essa primeiro. Eu falo aqui da parte financeira e você fala de vendas, né? Que você manja mais de vendas do que eu. Vamos lá. Eu acho que, assim, você tem que... Depende do indicador, porque vai depender do teu negócio. Então, pode ter indicadores que você... Sabe que você tem indicador para tudo que você quiser na área financeira, né? Tem indicador de liquidez, tem margem, tem... Enfim, tem ROI, tem ROA, tem N indicadores. Só que será que ver esse indicador faz sentido para você? Então, mais do que entender e saber quais são os indicadores, tem que saber o que eles falam para você em relação ao seu negócio. Porque às vezes você pode estar olhando uma margem que não faça sentido para você, entendeu? Então, você tem que entender sempre a questão de cada negócio. Então, vai ter negócio que faz sentido olhar uma margem, vai ter negócio que não faz, entendeu? Vai ter negócio que faz sentido olhar um índice de liquidez específico e outro que não. Então, vai variar muito de negócio para negócio. É muito específico, assim, muito particular, na minha opinião. Eu concordo contigo que existem muitos indicadores que nem todos eles vão ser importantes em todos os momentos. Entendo que a gente precisa sim ter alguns indicadores base para a gente poder saber se o negócio está indo no caminho certo e para poder traçar algumas estratégias. Então, por exemplo, para quem está começando, tem algumas coisas que elas são bem básicas, né? Então, você saber quantos clientes você tá atendendo, para quantos clientes você está conseguindo vender. Né? Então, se você começar com quantos clientes eu falo, para quantos clientes eu vendo, você já começa a ter uma noção de, opa, eu preciso atender quantas pessoas para realizar uma venda. Então eu preciso, se eu quiser dobrar a quantidade de vendas, é só dobrar a quantidade de clientes? Talvez sim, talvez não, mas você já começa mapeando com quantos clientes você precisa lidar no dia a dia para poder chegar no objetivo de venda. Aí você precisa saber também a lucratividade, que margem eu tenho em cada produto. Eu tenho X de margem, está me dando então X em reais no caixa, então quanto eu preciso vender para que esses X reais estão sobrando, entre aspas, no caixa, vão pagar as minhas despesas fixas, vão pagar então os meus custos, vai trazer o rendimento que eu preciso. Enfim, alguns indicadores são básicos, né? Quantidade de cliente, quantidade de número de vendas, valor de faturamento, margem que eu tenho de cada produto, enfim, algumas coisas são básicas e você precisa acompanhar. Outros indicadores vai depender mesmo do volume, porque se a gente for falar de percentual, percentual ele só tem sentido se a gente tiver uma grande quantidade. Né? Fala assim, subiu 50% do meu faturamento. Tá, mês passado eu vendi para um cliente, para 2 clientes, esse mês eu vendi para 3. Cara, subiu 50%. Mas você vendeu para 3 clientes, se você estiver vendendo um produto de R$200, você quebrou. Então, às vezes o percentual ele não explica muita coisa. Né? Então, você precisa ter uma base grande para que o percentual represente algo de verdade. Mas alguns indicadores, sim, vão ser essenciais sempre. Vamos voltar para aquela pergunta, então, para a gente encaminhar para o final, Marcos. Fala rapidamente como é o seu trabalho e como alguém pode fazer para te contratar, para poder ajudá-los, então, nessa caminhada financeira. Beleza. Bom, como
acho que já dá para perceber, eu faço consultoria financeira para pessoas, famílias, empreendedores. Então, eu atuo ali tanto na parte de organização financeira pessoal, quanto na parte de empresarial, e sempre atendendo ali o requisito, sempre entendendo o contexto individual de cada pessoa, de cada um, e mapeando ali quais são os principais objetivos e construindo, né? Então, construindo um planejamento junto com o cliente. Então, pode ser ajudar uma pessoa que está endividada, por exemplo, a sair das dívidas, pode ser uma pessoa que não tem dívida, mas sente que está desorganizada, então se organizar, uma pessoa que quer se planejar para se aposentar, uma pessoa que quer se planejar para comprar um imóvel, enfim, varia muito o tema. E profissionais autônomos, né, ajudar a entender ali qual o meu potencial de faturamento, de acordo com o meu negócio hoje, como é que eu faço para me organizar aqui. Hoje em dia eu tenho a conta pessoa física, pessoa jurídica, tudo junto numa só, então eu auxilio o pessoal também nessa parte, assim, com os profissionais autônomos. E a parte de investimentos também, no geral, eu atuo também, tá? Sou consultor de investimentos, né, credenciado no CVM, então também tenho a credencial para atuar com investimentos, então revisando, montando uma carteira de investimentos para as pessoas. E eu não tenho nada fechado, né? Então geralmente eu bato um papo inicial ali com o cliente para entender de fato a situação e aí ver como é que eu consigo trabalhar de acordo com cada situação. Esse papo inicial é de graça, né? Costuma durar ali uns 30 minutinhos, mas às vezes acaba se estendendo um pouco, né? Dependendo de como for o papo. Se a pessoa for tagarela que nem eu, né? Não deixa você falar. Não, às vezes o papo flui mesmo, né? E é bacana, né? E, e aí eu estou à disposição, tanto pelo Instagram, né? Então o pessoal que entra ali sempre procura dar um oi, entender, falar. E também pode me chamar por e-mail, que é o marcos@queiroz.cc, e por telefone também, no meu WhatsApp. Pode me mandar uma mensagem lá, mas no meu Instagram também já tem o meu WhatsApp, então é só entrar lá pelo Instagram mesmo e entrar em contato que a gente pode fazer esse papo inicial aí. E ver como é Bacana. que segue. Marcos, cara, a gente ficaria aqui durante muito tempo falando desse assunto, falando de vendas, falando de finanças, Com tem muita certeza. coisa para a gente falar, mas para quem está assistindo tanto ao vivo quanto gravado, a gente precisa encerrar uma hora que esse povo precisa descansar. Cara, foi muito bacana esse papo, de verdade. Ver se a gente consegue marcar outros aí, para poder complementar algumas informações aqui, trazer mais informação para o pessoal. Só lembrando que vai ficar gravado, essa live depois ela fica no meu Instagram, depois eu vou baixar e subo também para o YouTube. E aí, se você quiser, depois te mando o arquivo, você consegue também subir nas suas redes. E eu vou deixar no descritivo aqui, tanto o meu, obviamente o meu Instagram já está nele, mas vou deixar o seu também. Então, se as pessoas quiserem depois entrar em contato contigo para poder trocar uma ideia melhor, saber como é que funciona o trabalho. Então, você disse que no seu Instagram tem o contato do seu WhatsApp, né? Vai ficar fácil. Então, bacana. Cara, se tiver mais alguma dica para deixar aí, para a gente fechar aqui, para quem quer alcançar aí melhores resultados, olhando para a questão da vida financeira, dá uma sua mensagem final aí para a galera, para a gente poder deixar esse povo descansar também. É isso aí. A dica que eu posso dar, assim, é começar o quanto antes. Seja se organizar financeiramente, seja já investir. Então, eu não preciso me organizar, eu já consigo poupar ali todo mês. Então, mas não sei para onde estou investindo. Então, começa a investir, tira o dinheiro da poupança, procura informação, procura profissionais para te auxiliar. Mas sempre comece o quanto antes. O tempo ter tempo, no caso, né? Então, ter muito tempo é sempre o teu amigo, né? Nessa jornada. Então, quanto antes você começar, melhor. Seja se organizar, seja já investir, tudo que você fazer em relação a finanças, você começar o quanto antes é melhor. E também tem que olhar para isso. Então, encontrar uma forma de enxergar, de fazer isso de forma leve também. Então, encontrar uma forma que encaixe para você.
Esqueça essas coisas de, você tem que guardar 20% do que você ganha, tem que guardar 10%. Esqueça essas coisas que encaixam em um cenário de 2% das pessoas. Entenda a sua situação e faça de acordo com ela, entendeu? Então, faça um planejamento de acordo com a sua situação, de acordo com aquilo que vai te dar tranquilidade, te fazer bem. Porque, no final, as pessoas procuram achar formas ali de se organizar financeiramente que só trazem ansiedade para ela, né? Então, você tem que estar sempre buscando algo que encaixe ali na tua rotina, encaixe que não seja algo leve, né? Não seja algo pesado. Já basta tudo que a gente precisa passar ali no dia a dia, né? A vida já é pesada. Exatamente, exatamente. Bacana, bacana. Bom, a gente vai ficando então por aqui. Galera, eu sou o Fábio Frasson, eu sou palestrante, consultor empresarial, com foco em vendas e atendimento e motivação. Hoje nós tivemos aqui com a gente o Marcos Queiroz, que é consultor financeiro. Se você precisa de ajuda nessa área, procura o Marcos, eu vou deixar o contato dele aqui. Procura o Marcos e tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu desejo a vocês todos muito sucesso, resultados realmente extraordinários e, como eu sempre digo, vamos juntos, evoluindo sempre. Um grande abraço, Marcos, ótima noite, ótimo descanso para todo mundo. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.